Eu sou perito criminal do Posto Regional de Polícia Técnica de Resende. A gente faz exame tanto em vivos quanto em mortos. Para isso você tem que se manter um pouco afastado e fazer seu trabalho. Você não pode se deixar influenciar, senão você esquece de fazer alguma coisa. Eu acho que a principal característica é curiosidade. Você olhar para uma coisa e querer saber por que aquilo está ali, por que aquilo caiu, por que aquilo quebrou, né? Eu sempre tive essa curiosidade. Meu avô, na época, eu era garoto, ele tinha uns carros que ele deixava no quintal lá de casa, uns carros velhos que ele gostava ele colecionava, né? Mexia, consertava. E naquela época tinha muita dificuldade de importação de peças, então ele tinha assim como se fosse um carro reserva para colocar a peça lá num carro que ele tinha, que era um carro inglês. E eu aproveitava esses carros jogados lá no quintal, né, para tentar desmontar alguma coisa, tirar um parafuso, tirar uma pequena peça. E ele vivia brigando comigo, né? Na realidade, a polícia técnica científica ela se divide na perícia criminal, a perícia médico-legal e na papiloscopia. Um problema que a gente teve aqui na região é que durante um período a parte médico-legal não funcionou. Você não coletar as evidências, aí depois, mesmo que você tenha uma pessoa acusada, se você não tiver provas, né, se não tiver uma testemunha, não tiver alguma prova mais robusta, não tem DNA, não tem cabelo, não tem ou qualquer evidência que relacione esse acusado com o fato, ele vai ser inocentado, né, no processo judicial depois. O outro posto de perícia mais próximo fica em Volta Redonda, né? Daqui até lá seria em torno de 1 hora, 70, 80 quilômetros. Especificamente nesse caso da violência sexual, o deslocamento da vítima para um local distante para ser examinada, esse deslocamento ele prejudica a coleta de provas, ele impõe mais um sacrifício à pessoa, é um sofrimento da pessoa que fica nessa... Esse atendimento não pode ser muito demorado. A legislação atual, que ela começou a mudar em 2006, assim de forma mais importante com a Lei Maria da Penha, indica, né, que o atendimento ele tem que ser rápido, ele tem que evitar que a pessoa fique ali falando muito tempo, repetindo para várias pessoas o que aconteceu. Esse tipo de crime ele tem uma subnotificação muito grande, porque muitas vítimas não denunciam, não querem se expor por diversos motivos. Existia muita reclamação na cidade, a Câmara dos Vereadores reclamava, fazia cobranças disso ao governo do estado e a prefeitura falou, não, eu vou ajudar. O convênio com a prefeitura propiciou a reabertura do posto de perícia, da parte médico-legal. Não resolve o problema do crime em si, não diminuiu, não eliminou, né, infelizmente, mas aquelas pessoas que foram vítimas têm um atendimento mais rápido e menos traumático, né? E realmente assim,
O que leva, pelo menos eu acho assim, isso é a minha opinião, é o que eu sinto e que alguns outros colegas também comentam isso, é que leva você se distanciar um pouco da vítima ali no local, é a necessidade de você identificar quem provocou aquilo. Mas é lógico que existe alguns casos que você fica muito influenciado, né? Você não consegue se distanciar, sabe, para poder fazer seu trabalho.